gente, bom dia. Bom dia aos seguidores do canal do Instagram do CRA. Hoje estamos começando uma série de bate-papos ao vivo aqui no Instagram. O CRA está com as suas atividades presenciais interrompidas, no momento, cumprindo aí, né, a recomendação da OMS. Então, para você também que está em casa, aí, cumprindo seu isolamento social, por mais que a gente tenha interrompido alguns programas nossos, a gente não poderia deixar de levar informação de qualidade para vocês e, claro, informação confiável no meio dessa profusão de informações que estamos tendo atualmente. Eu sou Tamara Lima, jornalista do CRAMG, e hoje eu converso aqui nessa live com o superintendente do Sebrae Minas, administrador Afonso Maria Rocha, que vai falar sobre o cenário para os empreendedores brasileiros, aí, principalmente para os micro e pequenos empreendedores que são os mais atingidos. Bom dia, Afonso, muito obrigada por participar aqui conosco. Bom dia a todos aí. Tamara, obrigado pelo convite. A minha principal apresentação que você fez foi administrador, né? Eu tenho muito orgulho da carreira que eu escolhi e me formei lá em Viçosa em 1985 e tenho sido muito feliz na minha jornada aí. Então, estou à disposição de vocês e é um prazer estar podendo falar um pouco do que o Sebrae tem feito, né? Nesses dias de tanta turbulência e tanta angústia, particularmente dos empresários de micro e pequenas empresas. Com certeza. Afonso, eu acho que a principal pergunta que todo mundo tem hoje é qual o futuro do empreendedorismo brasileiro pós-Covid-19, né? Após esse isolamento, fechamento de comércio, de empresas, enfim, todo mundo, ou pelo menos a maioria, em casa, né? Como recomenda a OMS. Tem futuro para os empreendedores pós-Covid-19, principalmente para os micro e pequenos empreendedores? Como que você vê isso? Olha, lógico que tem. A nossa confiança, né, que nós estamos diante de uma crise grave, né, é uma situação bastante excepcional que nós estamos vivendo, mas, como toda crise, né, nós temos que adotar medidas, e nesse caso imediatas, né, para tentar superar essas dificuldades, principalmente essas dificuldades desse primeiro momento, mas com certeza tem futuro. Eu ouvi, ultimamente a gente acaba ouvindo muita coisa, lendo muita coisa, participando de muitas lives, de muitos eventos, e a tecnologia nos permite isso hoje, né? E ontem eu ouvi de um especialista dizendo o seguinte, que mesmo quem sair da crise vai sair arranhado, né? Eu preferiria interpretar esse arranhado, que as pessoas devem aproveitar esse momento para aprender também. Então, assim, hoje tem uma questão para a gente que está muito claro, né? A empresa só tem principalmente o pessoal de comércio hoje, né? Só existe neste momento um comércio, que é o comércio digital. Então, o que eu acho que existe certamente vida, porque essa é uma crise que vai passar. E o que eu oriento para os empresários é que eles têm que aprender com esse momento de crise. Olha, onde que eu posso reinventar a minha empresa? Todos nós estamos nos reinventando. E por que não dizer o próprio Sebrae, né? O Sebrae está tendo que se adaptar para continuar trabalhando, porque o mundo mudou. Uhum. E tem uma previsão, algum dado que já aponta um período de retorno, né? De recuperação dessas empresas. Vocês fazem aí uma mensuração disso, após essa crise, né? Qual o tempo médio? Claro que vai depender de cada empresa, né? Empreendimento, como que cada um vai gerir sua empresa nesse momento, mas tem uma média de tempo, assim, depois dessa crise, para normalizar para os empreendedores, para os empresários, vai demorar mais ou menos quanto tempo? Olha, a primeira questão é a pergunta que vale $1 milhão, né? Quanto tempo essa crise vai durar, né? Porque não é simplesmente dizer, olha, na China durou tanto tempo e agora eles já estão numa descendência da curva, a Itália está vivendo um período de pico de curva que está se perdurando um pouco mais do que se esperava, a Espanha está entrando, quer dizer, Estados Unidos agora de uma forma muito rápida, né? Impressionante o número de casos nos Estados Unidos. Então essa é a primeira questão, que eu diria que ninguém tem uma resposta para ela. Quanto tempo essa crise vai durar? E aí, sobre a sua pergunta, o que nós temos estudado, e agora há pouco eu estava aqui participando de uma videoconferência com um especialista, inclusive um brasileiro, que é executivo de uma cimenteira na China,
eu estava conversando com ele, e os dados dele batem com alguns especialistas que estão dizendo o seguinte: mundialmente, as crises, e aí vem a própria experiência com a gripe espanhola, né, que tanto se fala dela ultimamente, é que no momento que se volta, é 50%. Vamos dizer assim, a empresa é como se isso vale, é uma percepção que o mercado tem, né? Na hora que se volta, é 50%. E o ganho, no momento que a empresa volta a funcionar, é mais ou menos historicamente 50% na volta e 5% por mês. Então significa que é um processo de recuperação que ele não é imediato. Nenhuma empresa vai voltar à operação operando 100%. Então os especialistas dizem que é 50% na volta e o ganho de 5% a cada mês. Então isso nos leva a crer que, na verdade, é uma crise que ela não tem uma passagem rápida, né? Por isso, eu acho que é mais um dado que o empresário tem que considerar no seu planejamento, na gestão, principalmente das suas finanças, para passar por esse momento tão difícil. E quais as dicas, né, justamente, que você pode dar para quem está passando por esse momento, né, para os empreendedores, ainda está aí sem rumo, sem saber como que vai gerir o seu negócio nesse tempo? Olha, primeiro lugar é assim, a primeira dica que eu teria a dar é que as pessoas, eu acho que a primeira semana foi a semana do susto, né? E o susto, às vezes, leva ao desespero e o desespero leva à paralisia. Este é o pior caminho, né? Então, assim, vamos agora respirar fundo e vamos tentar colocar as coisas no seu devido lugar. E aí, ao respirar fundo e colocar as coisas no devido lugar, porque eu acho que nesse momento trabalhar o aspecto psicológico, né, o efeito psicológico que uma crise dessa traz, ela é muito perigoso, o aspecto psicológico do empresário. A partir desse momento, primeira coisa, entender, conforme eu disse, que a empresa não é mais a mesma, o cliente não é mais o mesmo, muito porque com toda essa restrição que nós temos hoje para sair de casa, para deslocamento, etc., aquele cliente que estava indo até a sua loja, aquele cliente que estava indo até a sua empresa, que queria tocar o produto, que queria experimentar, essa realidade mudou e ela tende a permanecer por um bom tempo. Então, a primeira dica que nós damos você vai ter que entender que a partir desse momento as mídias sociais, as redes sociais são fundamentais para o seu negócio. Então, a primeira dica, olha, se você ainda não tem, trate de criar um perfil da sua empresa no Instagram, uma página no Facebook, comece a estudar alternativas para você trabalhar a questão do e-commerce, é muito importante nesse momento, mesmo que seja de forma adaptada, não fica querendo atingir o ótimo, porque nesse momento que a gente precisa de ter velocidade, é um pouco daquele que costuma dizer, o ótimo é inimigo do bom, então vamos trabalhar pelo jeito que dá para trabalhar e vamos melhorando com o processo para as coisas não pararem. O delivery tem que ser considerado como uma alternativa. Alguns empresários têm dito o seguinte: mas se eu for adotar o delivery, a minha margem de lucro, que já era baixa, às vezes ela sai no custo do delivery. Tem pessoas que estão fazendo o seguinte: eu tenho amigos que funcionam a loja até 4 horas da tarde e todas as vendas que eles fazem pelo delivery, ele, a esposa e os filhos estão entregando no restante do dia. É uma saída, né? Outra coisa importante é a questão da gestão financeira da empresa. No momento de crise, nunca foi tão importante você falar de custos. Então, assim, ter uma planilha muito bem feita com todos os itens de custo, porque você vai ter que saber onde pode cortar e o máximo que nós podemos cortar ao ponto de não estrangular e não sacrificar muito mais ainda a empresa. E, por último, a questão é a questão da negociação. O próprio governo está abrindo frentes aí, junto aos bancos, por exemplo, um dos primeiros movimentos que nós vimos aí nessa crise foi o movimento dos 5 maiores bancos do Brasil, junto à Febraban, abrindo negociações, postergando pagamentos de financiamentos que estavam abertos, e essa mesma máxima da negociação, ela vale também para os fornecedores. Então é importante que você chame os seus fornecedores, que negocie com eles contratos, revejam todos os contratos, negociem pagamentos, porque o fornecedor também está preocupado em receber. Então você está preocupado em pagar e ele também está preocupado em receber. Então negociação nesse momento, eu acho que é a palavra de ordem, e perceber e ter a consciência de que o mercado mudou
e você tem que se adaptar para sobreviver a essa nova máxima do mercado. Se você tem uma loja, o cliente não vem na sua loja, mas você tem que ter mecanismo para ir até ele. Eu acho que essas são talvez aí umas 5, 6 dicas que nós teríamos a dar neste momento. Você citou aí algumas medidas do governo, né, Afonso? Tem a questão do financiamento aí, de salário de funcionários, né, o subsídio para os informais, que a gente sabe que tem um grande número no Brasil de empreendedores informais. Você acha que essas medidas elas vão ser efetivas para o empresariado? Olha, acho que sim, tá? Nós não podemos negar que são medidas muito boas. Ontem, inclusive, eu tive a oportunidade de assistir a live do presidente do BNDES falando sobre todas essas medidas. Agora, o que todo mundo comenta, todos meus contatos, os empresários, a rede de relacionamento, a nossa preocupação, e isso o próprio Sebrae, enquanto sistema, tem feito esse trabalho junto ao Ministério da Economia, é no sentido que haja agilidade para que essas medidas cheguem o mais rápido possível até os empresários. Tem dados que nos preocupam, por exemplo, tem pesquisas já feitas aí que mostram que o oxigênio, ou seja, que o caixa do pessoal da área de alimentação fora do lar é um caixa para 16 a 20 dias, né? Mas uma média... estuda-se aí que as micro e pequenas empresas têm aí um fôlego para trabalhar durante aí uns 25 a 30 dias no máximo. Então é importante que essas medidas cheguem o mais rápido possível até essas pessoas, porque nós estamos falando, ontem mesmo o BNDES anunciou uma linha de 5 bilhões de capital de giro. Aí sim, essa linha de 5 bilhões, ela vem responder um pouco aquela angústia, porque quando se divulgou a linha para a folha de pagamento, ela não contemplava as microempresas. Essa linha para a folha de pagamento, ela vai beneficiar empresas que faturam de 360 até 10 milhões de reais, sendo que as microempresas e os empreendedores individuais faturam até 360 mil. E aí o BNDES vem e traz essa linha de 5 bilhões para capital de giros, que é para empresa que fatura até 300 milhões. Mas tudo bem, empresas que faturam até 300 milhões, mas aí estão contempladas as empresas que são de micro e pequeno porte. Então, assim, se você somar essa questão da medida do governo que trata da questão de auxílio para a folha de pagamento, que aí nós estamos falando de 2 meses, né, de ajuda, de auxílio para pagamento durante 2 meses. O auxílio emergencial para os autônomos, né, que são 3 meses, né, R$600, sendo que se a mulher for a chefe da família, ela poderá ter direito a dois benefícios desses, ou seja, seria R$1.200, de fato uma maneira efetiva de você colocar dinheiro no mercado, você colocar dinheiro em circulação, e ao colocar dinheiro em circulação, você, de certa forma, oxigena um pouco o mercado, porque o importante é que a gente perceba liquidez no mercado. As pessoas precisam de ter dinheiro, porque as pessoas precisam de consumir. Então, eu acho o seguinte, de uma forma geral, as medidas do governo são boas, é inegável que sejam medidas boas, mas a nossa preocupação hoje, todo o esforço, é importante que as entidades, de uma forma geral, façam esse tipo de, eu diria, de cobrança, de pressão junto ao governo federal, para que essas medidas cheguem o mais rápido possível à ponta, porque aí quanto mais rápido chegar, menor vai ser o estrago, porque as empresas já estão começando a fazer demissões, que são coisas que a gente realmente não recomenda num primeiro momento. Afonso, você falou aí, né, da pressão que estão fazendo, né, do Sebrae auxiliando nessa questão. Quais outros projetos, outros programas, em que mais o Sebrae pode auxiliar o empreendedor nesse momento? Olha, eu diria que nós estávamos num programa, antes de estourar a crise, né, nós estávamos num programa interno no Sebrae, que era a digitalização do Sebrae e, obviamente, já trabalhando toda a equipe do Sebrae no sentido de dar maior agilidade nas nossas entregas aos empresários, porque a revolução digital é uma realidade, não tem como negar. O que aconteceu é que até o próprio Sebrae ele teve que acelerar esse processo. Para você ter uma ideia, em 2, 3 dias nós redefinimos, repaginamos todo o nosso site. Se você entrar hoje lá no sebrae.mg,
você vai ver que nós temos lá hoje uma série de palestras, de lives, de webinars, tudo coisas gravadas e às vezes muitas coisas lives mesmo que estão sendo veiculadas. Mas nós criamos, por exemplo, um canal de consultoria por telefone, consultoria pela internet. Deixamos lá também no site um canal de notícias, porque toda hora surgem informações novas. Então é importante que as pessoas acompanhem, né, essas notícias como elas estão sendo veiculadas a todo momento. E aí o Sebrae tem trabalhado muito, digamos assim, acompanhando as dores do mercado. As nossas prioridades hoje, se você entrar lá nos nossos produtos que nós estamos disponibilizando para o cliente, está tudo vinculado, por exemplo, a questões dos benefícios fiscais e trabalhistas. Então tem uma série de orientações nossas lá, porque são coisas que importam muito hoje. Muita orientação sobre gestão financeira, sobre mídias digitais, aquilo que eu falei agora há pouco, orientações para o empresário, como ele criar uma página da empresa no Instagram, no Facebook. Tudo isso nós estamos fazendo conforme nós estamos lendo as maiores demandas do mercado. Nós não estamos hoje muito preocupados em trabalhar projetos, coisas de médio e longo prazo. Nós estamos hoje numa medida, digamos, emergencial, tentando atacar na veia o problema do empresário, tentando conversar o mais próximo possível com o empresário para ajudá-los nesse momento que ele tanto precisa. Para você ter uma ideia, nós temos hoje, em 3 dias, só nesse ambiente do atendimento digital, porque os nossos escritórios físicos estão todos fechados, mas o nosso pessoal está todo em home office, todo mundo trabalhando, o 0800, que é o número de contato do Sebrae, ele está em funcionamento. Então, assim, nós estamos trabalhando intensamente. Nós tivemos em 3 dias 2.500 atendimentos só através de atendimento telefônico, de consultoria pelo telefone, de visita aos nossos cursos. E aí, nesses 2.500 não estão os cursos do ensino à distância, porque esses números são controlados por Brasília e nós não sabemos a repercussão ainda de quantas pessoas estão fazendo os cursos à distância. Mas, assim, tem sido uma demanda intensa e a maneira que o Sebrae encontrou é de procurar colocar todo o seu contingente no estado todo. Nós devemos ter hoje assim, uns 400 especialistas, consultores, instrutores, especialistas nas mais diversas áreas, espalhados por todo o estado, atendendo as pessoas onde elas quiserem. E outro detalhe, além dos colaboradores do Sebrae, nós estamos convidando pessoas de fora, especialistas, para juntar a nós, para também trabalhar nesse processo de atender o empresário nesse momento que ele tanto precisa. Afonso, você falou, né, de algumas medidas que devem ser tomadas hoje pelo empresário, algumas dicas. E após a crise, né? O que esse empresário, esse empreendedor deve fazer, se tem já alguma dica para passar, né, de como se recuperar ou até mesmo voltar a ter lucro aí após esse tempo, né? Olha, eu tenho uma expectativa de que a luta agora é uma luta para você manter a empresa, né? Manter a empresa aberta, manter a empresa funcionando, existindo, né? Porque o pior dos mundos é a empresa que fechar as portas nesse momento de crise. Então, todo o trabalho nosso é no sentido de manter, conseguir sustentar a sobrevivência da empresa, né? Por isso que nós temos falado que a alternativa de demissão de pessoas deve ser adotada como uma última alternativa, porque nós sabemos que contratar custa muito caro, né? Porque na hora que você contrata, você tem que treinar, e treinar também é investimento, e demitir também custa dinheiro. Então, se o empresário adota nesse momento agora, antes de fazer todas essas análises, buscar essa ajuda que nós estamos aí dispostos a dar, se ele não faz toda essa análise e acha que demitir o pessoal num primeiro momento é a melhor alternativa, pode ser que esteja tomando a decisão errada. Mas a nossa expectativa é que, eu tenho uma expectativa que é um pouco do que nós ouvimos do ministro Paulo Guedes no sábado, né? Que é aquela coisa assim, a hora que isso passar, eu acho que o Brasil, nós todos estamos aprendendo muito com esse momento, né? Eu acho que nós vamos sair muito fortalecidos. Quem conseguir sobreviver a esse momento vai sair muito fortalecido, porque esse momento nós estamos vendo aflorar uma série de coisas que até então a gente não dava tanto valor, que é principalmente a questão da solidariedade. Eu acho que as pessoas, as empresas estão muito mais cooperativas, o conceito de concorrência ela está um pouco diferente hoje nesse momento. Outra coisa,
as empresas estão caminhando numa velocidade muito maior em relação a isso que eu falei, que é a questão da transformação digital das empresas. Quando eu falo, por exemplo, que o digital, né, o delivery é um aspecto importante, provavelmente depois da crise, as empresas que adotaram o delivery, o e-commerce, o delivery e o posicionamento digital da sua empresa, ela não vai deixar isso de lado, ela não vai voltar a ser a empresa antiga. Isso vai representar para ela uma evolução, né? E essa evolução vai ser assegurada. Então, assim, eu acho que nós temos um mercado muito forte. Nós devemos aproveitar esse momento para aprender com essa crise, reposicionar os nossos negócios, porque eu tenho comigo a convicção de que se essa crise é uma crise, conforme a maioria diz aí, que é uma crise para 2, 3 meses, a hora que isso passar, eu acho que nós vamos sair lá na frente muito mais fortalecidos. E mesmo que a retomada da empresa, conforme eu disse, de 50%, 5% por mês, etc., seja uma retomada gradual, o chamado plena operação, ela vai acontecer de uma forma diferente e eu acho que as empresas vão estar muito mais fortalecidas e eu acho que a nossa economia tende a responder. Eu tenho comigo que a hora que tudo isso, a tempestade passar, nós seremos um país muito mais forte do que nós somos. Nós já estávamos começando a perceber que as coisas estavam mudando. Que ótimo. É bom a gente ouvir, né, essas mensagens de otimismo, né? Porque tem saído muitas notícias aí apocalípticas, né? Então, a gente ter esse feedback positivo de um especialista, de uma entidade como o Sebrae, né, é muito importante nesse momento. Afonso, mais uma última pergunta. Pode falar. Não, eu só queria dizer, reforçando um pouco essa sua fala, esse desespero, esse pessimismo nesse momento e nada, ele só gera desânimo. E o desânimo, ela coloca as pessoas para baixo e elas colocam as pessoas num imobilismo, que isso não ajuda em nada. Então, assim, eu acho que nós temos que entender que a crise é um momento de você repensar, refletir, reposicionar. Eu acho que nós temos que acreditar nisso, porque temos uma economia forte, temos um país grande, e eu tenho certeza que nós vamos sair lá na frente mais fortes. Afonso, só uma última pergunta. Para quem ia começar a empreender, né? Às vezes, antes dessa crise, a pessoa já estava ali planejando, começar seu próprio negócio, tem esse sonho e tudo. É o momento da gente falar definitivamente não, agora não é hora de começar um novo negócio, ou tem algum nicho que você ainda enxerga assim, não, dá para começar agora? Olha, como toda situação de crise, você tem que olhar naquela linha ali os negócios que estão sendo mais demandados nos dias de hoje. A resposta para setores tradicionais, como, por exemplo, o varejo tradicional, o pessoal que trabalha no setor da moda, o setor do turismo, né, são setores que não é o momento mais adequado para se iniciar uma atividade nele. Mas quando você olha para a cadeia produtiva da área da saúde, tem muita coisa aí que está sendo demandada e que o mercado não está dando conta de atender. Então, assim, perceber... eu estava conversando outro dia com uma empresa de distribuidora de gás. Como as pessoas estão ficando muito em casa, o consumo de gás, por exemplo, está aumentando. Tem outros setores, como eu falei, da cadeia da saúde, empresas, inclusive, que estão se readaptando para a produção de máscara. Está vendo aí vários casos de empresas que tinham uma linha de produção ligada a um determinado setor que está destinando agora a produzir álcool gel. Ou seja, muitas coisas têm que ser observadas, o que o mercado está demandando mais, e esse aí sim pode ser um negócio a se iniciar nesse momento. Os setores tradicionais, particularmente aqueles que estão sofrendo mais com a crise, definitivamente não é um momento de iniciar, porque eu acho que aí tem que esperar um pouco mais. Tá. Bom, deu uma caída aqui, mas já voltamos. Bom, Afonso, muito obrigada aí por compartilhar essa live conosco, por estrear esse momento conosco, né? E principalmente pela mensagem de positividade, de otimismo que você passou para os empresários nesse momento. E eu queria, né, deixar um espaço agora para você, alguma mensagem que você queira aí passar, alguma coisa que a gente não citou, que você acha importante ressaltar. Eu só queria reforçar mais uma vez, porque na verdade eu não estou fazendo aqui nenhum comercial, né, do Sebrae.
porque o Sebrae hoje é uma agência de promoção de prestação de serviço, e eu tenho recebido dos empresários um retorno muito positivo com aqueles que estão conseguindo nos acessar e ter conseguido ter acesso às nossas consultorias, às nossas orientações, à participação dos nossos eventos através do nosso site. Então, assim, não perca essa oportunidade de estar tendo acesso a essas orientações, porque eles vão poder ajudar a reposicionar o negócio. Então, para todos que estão nos acompanhando, é só colocar lá sebrae.mg, que já vai cair direto no nosso site, e tem toda uma gama de serviços lá para as empresas que tanto precisam nesse momento. E para aqueles que estão querendo iniciar um negócio, aproveita esse momento agora para se capacitar, para se preparar um pouco mais, que certamente lá na frente, a hora que tomar a decisão de iniciar uma empresa, já estão mais qualificados, mais capacitados, porque aproveitaram e não perderam esse tempo, ok? E eu aproveito, obviamente, para agradecer a todos vocês do Conselho Regional de Administração. Mais uma vez, um prazer falar com vocês, administrador convicto, e estou à disposição de vocês sempre que precisar. Um abraço a todos. Um abraço, Afonso. Sebrae sempre muito disponível a nos atender em todos os quesitos. E a live que a gente acabou de fazer vai estar nos stories, né? Assim que encerrar, a gente vai colocar nos stories. E também você vai poder ouvir a qualquer momento no podcast do CRAMG, que a gente vai estrear justamente com o áudio aqui do Afonso, com essa entrevista, o CRAMG 360. Então, a partir de amanhã, o podcast do CRAMG também vai estar ao ar, vai estar no ar, e aí você pode ouvir essa entrevista novamente quando quiser. Amanhã conversaremos com o presidente da CDL, Marcelo Souza e Silva, que vai falar sobre o comércio, né? Sobre o varejo aí nessa situação. Então, muito obrigada por terem acompanhado. Afonso, obrigada mais uma vez e estamos à disposição. Até a próxima. Até mais. Até mais.